Que tal a gente começar com uma das perguntas mais profundas que podemos fazer sobre a nossa própria existência? Pensa comigo por um instante. E se tudo isso que a gente percebe, o nosso corpo, este mundo, o universo inteiro, e se tudo isso for, na verdade, uma simulação de computador absurdamente avançada? Parece uma ideia maluca, né? Para a gente entender melhor de onde ela vem e para onde ela vai, vamos dar uma olhada no nosso roteiro? A gente vai desde a definição básica do conceito até as suas implicações mais impressionantes. Beleza, então. Vamos mergulhar de cabeça no que essa tal de hipótese da simulação realmente quer dizer. A ideia central é que o nosso universo talvez não seja a realidade fundamental. Em vez disso, ele seria um produto de tecnologia. Pensa num videogame, só que infinitamente mais complexo e imersivo, criado por uma civilização muito, mas muito mais desenvolvida que a nossa. E o mais fascinante disso tudo é que essa pulga atrás da orelha, essa desconfiança com a realidade, não é nem um pouco nova. Longe disso. Essa dúvida tem raízes muito, muito profundas na filosofia. A gente pode voltar lá na Grécia Antiga com a alegoria da caverna, de Platão, onde ele já sugeria que a nossa realidade poderia ser só um jogo de sombras na parede. Dando um salto no tempo, a gente chega em René Descartes e seu gênio maligno, um ser que poderia estar nos enganando sobre tudo o que vemos e sentimos. E mais recentemente temos o experimento mental do cérebro numa cuba. Ou seja, a filosofia está há séculos explorando essa fronteira entre o que a gente percebe e o que é, de fato, a verdade. E então, em 2003, o filósofo Nick Bostrom pegou toda essa dúvida antiga e a transformou em um argumento lógico extremamente poderoso. E aqui tem um ponto crucial. Bostrom não afirma que nós estamos em uma simulação. O que ele apresenta é um trilema. É um quebra-cabeça lógico com 3 peças. E o argumento dele é que uma dessas 3 coisas, por mais estranhas que pareçam, é quase certamente verdadeira. Essa citação dele resume perfeitamente a lógica da coisa. Pensa assim: se um dia a humanidade tiver tecnologia para criar simulações perfeitas dos seus antepassados, é muito provável que a gente crie várias delas. Com isso, o número de seres simulados existindo seria muito maior que o número de seres na realidade original. Pela pura estatística, a chance de nós sermos um desses simulados seria enorme. Então, como a gente não sabe qual das 3 opções é a correta, o Bostrom sugere uma abordagem racional. Vamos dar, por enquanto, um peso mais ou menos igual para cada uma. 1/3 de chance para cada possibilidade. Mas é aí que a coisa fica ainda mais interessante. A discussão sai um pouco da filosofia e entra de cabeça na física. A grande pergunta passa a ser: será que dá para achar alguma evidência? Alguma falha na Matrix? Um glitch no código? Pois é, existe uma linha de pensamento na física, conhecida como física digital, que propõe exatamente isso. A ideia é que o universo, na sua essência, funciona como um computador gigantesco. As leis da física que estudamos seriam os algoritmos, e a matéria-prima de tudo seria informação, puros e simples bits. O físico John Archibald Wheeler resumiu isso perfeitamente na famosa frase "it from bit", ou seja, a coisa vem do bit. A existência de tudo que a gente vê e toca, cada partícula, cada campo de força, viria de respostas a perguntas de sim ou não. A base fundamental da realidade não seria matéria ou energia, mas informação. E com essa ideia em mente, alguns cientistas começaram a procurar por pistas. Por exemplo, será que o espaço-tempo é contínuo ou ele é pixelado numa escala minúscula, como a tela de um monitor? Outra pista poderia estar nas leis da física, que parecem tão perfeitamente ajustadas para a vida existir, quase como se fossem parâmetros programados. Até a distribuição de raios cósmicos de altíssima energia é investigada, em busca de padrões que possam indicar uma grade por baixo de tudo. Claro, a coisa não é tão simples. Existem críticas bem pesadas. A principal é que talvez essa hipótese seja impossível de provar ou refutar. O custo computacional para simular um universo inteiro parece astronômico. E tem a pergunta que não quer calar: quem simula os simuladores? Isso vira um loop infinito. E por último, os criadores poderiam trapacear, renderizando só o que está sendo observado para economizar processamento. Como a gente saberia a diferença? Mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que seja verdade. E aí, o que isso significaria para nós?
Olha, mudaria basicamente tudo. As leis da física, que a gente considera fundamentais, poderiam ser só as regras locais do nosso universo simulado. A nossa existência poderia ter, sim, um criador e um propósito. E a consciência? Talvez não seja só biologia, mas algo que pode surgir de computação. Até a morte poderia não ser o fim, mas quem sabe uma passagem para outra simulação. E o argumento do Bostrom ganha força quando a gente olha para o nosso próprio avanço tecnológico. Começamos com RPGs, criando mundos na imaginação. Evoluímos para a realidade virtual, que engana os nossos sentidos. Agora, já estamos explorando a interface cérebro-computador. Cada passo que damos na direção de criar realidades artificiais mais convincentes é um ponto a favor da ideia de que outras civilizações mais avançadas já fizeram o mesmo. E o mais curioso é que, de certa forma, a gente já vive numa simulação criada pelo nosso próprio cérebro. A neurociência mostra isso claramente. O cérebro não é uma janela passiva para o mundo. Ele recebe um monte de sinais elétricos e constrói ativamente a nossa realidade. Ele renderiza o que vemos, ouvimos e sentimos. É quase como se tivéssemos um headset de realidade virtual biológico. Ok, com tudo isso na mesa, como é que a gente fica? O que a gente faz com essa ideia tão vertiginosa? No fim das contas, talvez não mude tanto assim o nosso dia a dia. Porque, sendo simulada ou não, esta realidade que a gente experimenta é real para nós. Nossas dores, nossas alegrias, nossas escolhas, tudo isso tem um significado imenso. Como diz o filósofo David Chalmers, o mundo simulado não é uma ilusão, mas um ambiente informacional tão real quanto qualquer outro. A jornada para entender o universo continua sendo a grande aventura da humanidade. Não importa se ele é real ou codificado. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a nossa realidade é de fato uma construção, o que tem mais valor? O código por trás de tudo ou a experiência que vivemos aqui dentro?